Listas sequenciais. As listas sequenciais, frequentemente implementadas como vetores ou arrays, são estruturas onde os elementos são armazenados em endereços contíguos, ou seja, posições vizinhas na memória física do computador. A grande vantagem dessa organização é permitir o chamado acesso aleatório. Sabendo o índice de um elemento, o algoritmo consegue acessá-lo instantaneamente, o que caracteriza uma complexidade constante. No entanto, essa disposição traz desvantagens operacionais, como o tamanho da lista estática é predefinido durante a alocação da memória. Inserir ou remover um elemento no início ou no meio da estrutura exige o deslocamento de todos os elementos subsequentes para evitar espaços vazios na memória. Essa operação de reorganização possui complexidade linear, tornando a lista sequencial pouco eficiente para cenários que exigem constantes modificações estruturais. Suas aplicações práticas são ideais para o armazenamento de dados estáticos, tabelas de consulta e manipulações de string, onde a leitura dos dados é a operação muito mais frequente do que a alteração. Filas. As filas são estruturas lineares que impõem uma restrição rígida quanto à ordem da manipulação dos dados, seguindo o princípio FIFO. Para garantir esse comportamento, a fila gerencia duas extremidades: um ponteiro para o início, onde ocorrem as remoções, e um ponteiro para o fim, destinado a inserções. Quando implementadas de forma eficiente, ambas as operações possuem complexidade constante. Na prática, para evitar o desperdício de memória em vetores de tamanho fixo, utiliza-se frequentemente a técnica da fila circular, onde um ponteiro de inserção retorna à primeira posição do vetor, assim que atinge o final, reaproveitando os espaços deixados pelas remoções. No contexto da computação, as filas são amplamente utilizadas no desenvolvimento de sistemas operacionais para o escalonamento de processos, no gerenciamento de spool de impressão e em buffers de roteadores de redes, garantindo que as requisições sejam atendidas na exata ordem de chegada. Bom, as pilhas obedecem uma lógica diametralmente oposta à das filas, operando sob o princípio LIFO, o último a entrar é o primeiro a sair. Diferente da fila, a pilha restringe o acesso a apenas uma das suas extremidades, denominada topo. Tanto a operação de inserção, conhecida como push, quanto a operação de remoção, o pop, ocorrem exclusivamente no topo da estrutura. Há também a operação pick ou top, que permite visualizar o elemento superior sem removê-lo. A rigorosa limitação de acesso garante que essas operações sejam extremamente rápidas, operando em tempo constante. Contudo, busca um elemento específico na base da pilha ineficiente, pois exige o desempilhamento de todos os itens acima dele. As pilhas são o pilar de diversos mecanismos internos dos computadores, sendo a estrutura base call stack, que gerencia a execução de funções e a alocação de variáveis locais na memória. Além disso, são essenciais para a funcionalidade do dia a dia, como o recurso de desfazer, Ctrl Z, em editores de textos, o histórico de navegação, botão voltar, dos navegadores web e a validação sintática em compiladores de linguagens de programação. Este código implementa a estrutura de dados chamado fila circular, utilizando a linguagem C, aplicando o conceito de FIFO, First In, First Out, onde o primeiro elemento a entrar é obrigatoriamente o primeiro a ser removido. Para organizar as informações, o programa utiliza um tipo de dado customizado chamado struct, pedido, que funciona como uma ficha contendo o número do pedido, int, o nome do cliente, char array e string, e o valor, float. Ele também define uma constante max fixada em 5, indicando o limite máximo de pedidos suportados na memória simultaneamente, além de declarar um vetor global desse struct chamado fila. Para gerenciar a movimentação do fluxo, são utilizadas três variáveis de controle: início, que indica o índice do elemento pronto para sair; fim, que indica onde o próximo elemento será inserido; e total, que contabiliza quantos itens estão armazenados no momento. O grande diferencial desse código é o uso do operador matemático do resto da divisão, presente nas expressões fim mais 1% max e início mais 1% max. Essa técnica, chamada de aritmética modular, permite o reaproveitamento do espaço. Quando um ponteiro atinge a última posição do vetor, o índice 4,
A fórmula faz com que ele avance para a posição zero, contanto que haja espaço livre, tornando o vetor circular. A lógica é dividida em quatro partes principais. A função status, que analisa o valor total para informar se a fila está cheia, vazia ou parcial, exibindo vagas livres e ocupadas. A função incluir, que checa por estouro a memória overflow, lê os dados durados na posição fim, limpa os eventuais resíduos do buffer de entrada do teclado com as instruções while get char diferente de /n e atualiza a posição final e o totalizador, a função remover, que checa se a fila está vazia, notifica a saída do elemento que está no início, avança esse ponteiro circularmente e decrementa o contador total, e a função main, que roda um laço de repetição do while, apresentando um menu interativo do usuário, tratando falhas de digitação para manter a execução estável até que a opção de encerramento seja selecionada. De continuação, teremos a questão 2, onde nessa questão a gente vai usar a lógica last in, first out, onde o último elemento a entrar é o primeiro a sair. E aqui no código já é visível, onde a gente tem o vetor struct, aquele que vai armazenar o número e o nome de cada livro. Na variável topo, aqui, vai ser o nosso controle principal, ela que vai guardar a quantidade de livros e a próxima posição livre. Na função status, é onde o programa vai verificar se o topo é zero para informar que está vazia, ou se é igual ao máximo para informar que está cheia, ou se nenhuma dessas condições forem verdadeiras, vai indicar que tem posições livres ou com algumas ocupadas. Na função incluir, vamos inserir os livros na posição topo e aumentar o seu valor em 1. Na função remover, aqui, nós diminuímos o valor do topo em 1 para retirar exatamente o livro que estava no topo da pilha. Aqui no código, na parte de funcionalidade, a gente pode incluir os livros, por exemplo. Vamos colocar uns livros bem simples assim. 2B, 3C. Podemos colocar um status agora para ver. Parcial, não foi como aqui foi dito, ó. Não é verdadeiro o topo igual a zero, logo não está vazia. Entretanto, também não atingiu o máximo, portanto não é cheia, logo está parcial. Mas podemos colocar o máximo para ver se vai mudar. Agora, status, ó, está cheia. Podemos remover, ó, o último, como a gente usa a lógica last in, first out. Teremos aqui o último número, que é o número 5, foi o primeiro a ser desempilhado. Agora teremos os status, e aqui visto, parcial, então o número 5 foi retirado, logo temos espaço agora. E tem como fechar o programa. E aí acabou a sessão aqui. Prosseguindo para a questão 3, aqui a gente vai implementar uma lista sequencial que vamos usar para gerenciar o check-in e o embarque de passageiros de uma companhia aérea. Diferente da questão anterior, aqui vai ser possível acessar e remover elementos de qualquer posição. No código, usaremos uma estrutura semelhante à questão 2, que vai ser o vetor struct, com o nome e a poltrona dos passageiros, além da variável total para controlar a quantidade de cadastros. A função check-in vai inserir o novo passageiro no final do vetor e aumenta a variável total. A função buscar, que está aqui, vai percorrer o vetor comparando o número da poltrona digitado até encontrar o passageiro correspondente.
Por exemplo, se eu tenho passageiro A com o número 1, quando eu for pesquisar a poltrona 1, vou encontrar o passageiro A. Na função exibir, vai rodar um laço de repetição que mostra todos os passageiros cadastrados no momento. A função embarque, que faz a remoção e localiza a poltrona desejada. E, após remover o passageiro, vai rodar um laço que puxa todos os elementos seguintes para uma posição à esquerda, para assim não deixar lacunas no vetor. Aqui teremos uma parte prática, onde eu posso colocar o mesmo nome para todos, contanto que o número não seja igual. Pode ser o mesmo nome, não tem problema. Vou botar só um diferencial aqui. Posso exibir todas. Aqui, ó, a correspondente. O nome A corresponde à poltrona 1 e assim por diante. Eu posso buscar. Vamos pegar a poltrona 3. Pronto. Foi encontrado o passageiro A. Também podemos embarcar, que seria praticamente a função de remover. Vamos embarcar o AB. Ah, não, que seria. Aqui é número, né? Então 5. Poltrona 5 embarcou. E podemos fechar o sistema, encerrando assim o código.